Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Everton, professor de ciências, e nós vamos começar mais uma aula interessantíssima. Vamos ver? Muito bem, e aí, vocês estão prontos? Vamos começar a estudar? Porque chegou a hora. É hora de estudar. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é a Lua. Olha só essa imagem, como nós vemos aqui. A Lua ela é interessantíssima, ela influencia em vários fatores na Terra por conta da gravidade. Então, nós vamos ver como funciona a Lua, né? Por que ela influencia tanto na Terra e por que será que ela é motivo de tantos mitos e histórias? Você já ouviu falar do lobisomem, que quando vem a Lua cheia e ele aparece? Pois é, tem muitas histórias sobre as luas, né? São várias fases de luas. Então, nós vamos ver nessa aula e nós vamos falar um pouco sobre como ela é e como ela reage, né, no sistema solar. Lembrando que ela é um satélite natural e que ela também ilumina nossas noites. Apesar de ela não ter luz própria, mas o Sol ajuda nessa interação entre a Lua, a Terra e o Sol. Eles estão no mesmo sistema, por isso um influencia de alguma forma o outro. E é o que nós vamos ver nessa aula. A Lua. A Lua é o satélite natural do planeta Terra. Ela é o segundo corpo mais brilhante no céu. A Lua não possui brilho próprio. Ela é iluminada pela luz solar. Muito bem, olhem só essa imagem. Percebam que a luz que vem do Sol, ela atinge tanto a Terra como a Lua. E a Lua, ela é iluminada pela luz solar. Então, dependendo da região da Terra, né, nós vamos ver que cada fase da Lua é uma perspectiva diferente, ou seja, você vê de um ângulo em que a luz está batendo na Lua e assim nós vamos ver as fases da luz mais lá para frente. Mas a Lua, ela se movimenta, assim como a Terra se movimenta também, a Lua também tem seus movimentos, que é o que nós vamos ver agora. Movimentos da Lua. Os três movimentos principais são de rotação, deslocamento em torno do seu próprio eixo, translação, deslocamento em torno do Sol e revolução em torno da Terra. Então, como vocês podem ver nessa imagem, a Lua ela está no sistema solar e ela possui uma movimentação. E nessa movimentação que ela faz, ela também muda de fase. Como é essa fase da Lua? Nós vamos ver que, como você vê aqui no sistema solar, a luz ela é emitida pelo Sol e ela exerce uma influência, né? Tanto na Terra como na Lua, que é o satélite natural da Terra. Como vocês podem ver, a Lua aqui embaixo, a Terra e o Sol, eles estão interligados, porque eles pertencem ao mesmo sistema, que é o sistema solar. E também existem as fases da Lua. Como vocês podem ver agora, fases da Lua. Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante um mês, ela apresenta 4 fases diferentes. Também pode ocorrer o alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, o que dá origem ao eclipse. Então, nós estamos falando da Lua e nós vamos ver um pouco mais como funciona a estrutura dela, como é que é a estrutura dela. Olhem só nessa imagem, nesse vídeo, na verdade. Como vocês podem ver, a Lua ela possui umas manchinhas pretas. O que são essas manchas? São meteoritos, corpos celestes que atingiram durante um período ela e formaram poços de lavas. E, no decorrer do tempo, esses poços formaram
essas pequenas crateras que nós conseguimos ver aqui, ó. E fizeram essas manchas, como nós conseguimos ver, esses pequenos poços aqui na Lua. Então, essa estrutura dela, por conta desses meteoritos ou outros corpos que atingiram ela durante muito tempo e formaram essas manchas pretas, como nós podemos ver. A Lua, ela possui um ambiente muito hostil, por isso que não há vida lá, por conta dos raios ultravioletas, né, que vem do Sol, por isso é muito difícil ter vida lá, por conta do ambiente. E olhem só como fica a Lua na posição do Sistema Solar, na órbita da Terra. Nós vemos a Terra ali no canto, o Sol e a Lua. Essa órbita é por onde a Lua passa. Lá no cantinho nós podemos ver, lá a Terra aqui. E a Lua ali, um pontinho branco que nós vamos ver melhor agora. A órbita da Lua. Olhem só. A Lua, ela se movimenta e conforme o movimento que ela passa, ela vai passando as fases. Nós vamos ver melhor as fases da Lua. Mas ela existe uma órbita. E ela vai se movimentando, como vocês podem ver. E nesse movimento é que nós conseguimos identificar as fases da Lua. Olhem só. A órbita da Lua e cada fase que ela passa. Nós vamos ver cada fase dela no decorrer dessa órbita que ela exerce, né? Então, a Lua, ela é muito importante porque ela está na órbita terrestre, né? Ela influencia de alguma forma a Terra e nós vamos ver melhor como essa influência ocorre na Terra, né? Porque como é que a Lua influencia a Terra se ela fica tão longe, né? Então, nós vamos ver como funciona essa influência nas fases da Lua. Muito bem. A luz e a Lua. De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser classificada em cheia, minguante, nova ou crescente. Vocês lembram que nós vimos as órbitas? Então, nessa órbita, conforme a movimentação da Lua, nós vamos identificar em qual fase ela está. Como vocês podem ver agora nessa imagem, a Lua ela apresenta várias formas e dependendo da perspectiva, ou seja, dependendo do lugar onde você está, você consegue ver a Lua em vários ângulos diferentes. Mas nós identificamos cada fase da Lua de acordo com existe um calendário lunar também que muitas culturas utilizam. Por exemplo, para plantar e colher, para criação de animais, para várias outras coisas, eles se baseiam na Lua, principalmente para a pesca. Então a Lua ela influencia muito a cultura e todas as atividades na Terra. Então, vamos ver agora a Lua cheia. A Lua cheia se dá quando o Sol ilumina totalmente a parte da Lua voltada para a Terra. A luminosidade é maior durante a lua cheia e por isso atrai os peixes e facilita o pescado. Então, como eu falei para vocês, a lua ela influencia de alguma maneira, que nós vamos ver ainda, a pesca, né? E os peixes. Como é que pode a lua influenciar a pesca? Nós vamos ver daqui a pouco. Muito bem, então, essa é a lua cheia, quando nós conseguimos ver ela completamente. E a lua, ela exerce uma influência na Terra, ou seja, ela e o Sol, elas conseguem alterar a maré, por exemplo. O que é a maré? É quando, por exemplo, tem marés que os peixes eles estão mais propícios a ser pescados, quando eles ficam pulando, por exemplo. E nós vamos ver outras imagens que mostram que essa influência acontece por conta da gravidade e da órbita dela, né? Então, dependendo do movimento da Lua, ela também altera esse campo gravitacional da Terra. E nós vamos ver agora outra lua, que é a lua minguante. Lua minguante. Essa fase é marcada pela perda
de luminosidade, na qual observamos apenas uma face iluminada. É visto apenas cerca da metade do disco lunar, no período em que a parte iluminada está diminuindo. Então, a lua minguante já é uma fase onde tem menos luminosidade. Como vocês podem ver, as fases da lua, conforme ela vai se movimentando na órbita que nós vimos, né, naquele videozinho, ela vai diminuindo a luminosidade dela. Então, na minguante é quando a luminosidade já está se perdendo, né? Quando já está em um movimento diferenciado em que já não conseguimos ver muito bem a lua. Então, essa é a minguante. Agora vamos ver a outra lua, que é a lua nova. Lua nova é marcado por pouca luminosidade, pois sua face voltada para a Terra está sendo iluminada pelo Sol. A lua nova também é marcada pelo período importante nos calendários de diversas culturas. Como vocês podem ver, a lua nova já é uma perspectiva diferente da lua cheia, que nós conseguimos ver tudo, né? Já a lua nova não, é como se fosse um ser contrário. Nós não conseguimos ver ela toda, já é por conta da sombra. Nós vemos que, de alguma forma, dependendo do seu ponto de vista, ela já não tem tanta luminosidade como a lua cheia. Então a lua nova já é outra fase da lua. E além dessa fase também existe a lua crescente. Lua crescente é considerada a fase de transição da lua nova para a lua cheia. A lua crescente é caracterizada por receber luminosidade em apenas uma face, no lado oposto da minguante. Então, como nós vimos, né, a minguante ela é contrária, então fica mais ou menos na metade ali da lua, quando ela já está mudando de fase. Como vocês podem ver aqui, a lua ela já está transitando, né, entre as suas fases. Muito bem. Agora nós vamos descobrir como a lua influencia nas marés. A lua e as marés. A maré consiste em um fenômeno de descida e subida das águas do mar por meio da força gravitacional. Quando a lua gira em torno da Terra, ocorre uma atração e, por isso, a lua influencia o comportamento das marés. Então, como eu falei para vocês, a gravidade ela é alterada nesse período, por conta das forças que exercem entre a lua, a Terra e o Sol. E, nesse período, geralmente, ocorrem muitas pescas, porque eles sabem que os peixes estão mais propícios a ser pescados por conta da luminosidade da lua. Então, como eu falei para vocês, a lua influencia na caça, na pesca e também nas culturas. Então, a lua ela é importantíssima para o sistema solar e, por isso, na Terra nós utilizamos também ela como calendário lunar, né? Como eu falei para vocês, muitas culturas utilizam de várias formas esse calendário lunar, né? Acompanhando cada fase da lua. Agora vamos ver os tipos de marés. O que é? Como nós vimos a maré, a influência da Terra nos mares. Agora nós vamos ver quais são os tipos de marés. A influência lunar provoca correntes marítimas que geram duas marés. A maré alta, quando o oceano está de frente para a Lua e em posição a ela, e duas marés baixas. Entre a maré alta existe uma maré baixa. É uma maré alta, uma maré baixa e depois alta novamente. Então elas são intercaladas, né? A claridade da lua no mar aumenta o apetite dos peixes, ajudando na pesca. Então, por isso que quando a lua está cheia, ou dependendo da fase da lua, algumas espécies de peixes são mais facilmente pescadas, mais facilmente capturadas. Então, por isso que eles acompanham o calendário lunar para saber qual é o melhor período para essa pesca. Então, as marés, elas ajudam esses pescadores a fazer uma pesca mais eficaz, dependendo do período e das fases da lua. Por conta da gravidade que nós vimos, né, que a lua ajuda nessa pesca. Como vocês podem ver, tem períodos que os peixes estão saindo abundantemente da água, né, como vocês podem ver nessa imagem aqui.
Então, isso depende da fase da Lua também. Existe outro fenômeno que a Lua, que acontece na Lua, né, que nós vamos ver agora, que são os eclipses. Os eclipses ocorrem quando um astro entra na frente do outro. Existe o eclipse em que o Sol fica oculto, eclipse solar, e quando a Lua fica oculta, eclipse lunar. Então, vocês já viram no jornal falando hoje vai ter eclipse e dependendo da região que você está, você conseguirá ver. Por quê? Porque tem regiões que não conseguem ver nitidamente o eclipse, mas tem regiões que conseguem ver perfeitamente, porque depende muito da região em que você vive na Terra, né? Tem lugares que você consegue ver melhor e lugares que não conseguem ver muito bem totalmente o eclipse. Então, quando ocorre totalmente, olha só, como vocês podem ver nessa imagem, esse eclipse está relacionado à luminosidade. Quando a Lua, ou melhor, a Terra está na frente da Lua, a luz vem do Sol, impacta totalmente a visão. Então, como vocês podem ver, acontece esse eclipse por conta da luminosidade. É quando um está na frente do outro. Por exemplo, você pode ver que a Terra está totalmente na frente da Lua em questão da luminosidade que vem do Sol. Então ela fica, como nós vimos na imagem anterior, ela fica oculta, ou seja, acontece o eclipse, quando ela está totalmente coberta. E na perspectiva de quem está na Terra, é como se algo tivesse em cima da Lua. Então esse é o eclipse. Muito bem, agora que nós vimos várias fases da Lua, nós vimos que a luz do Sol ela é importantíssima para que aconteçam os eclipses, né? Quando um está na frente do outro. E nós vimos também como as marés são importantes e cada fase da Lua também é importante para influenciar a Terra, né? Nas culturas, na caça e na pesca. Nós vimos que a Lua também ela possui uma órbita, assim como a Terra, e ela também possui seus movimentos no sistema solar. Então a Lua ela é satélite natural e ela é importantíssima para a Terra. Muito bem, agora que nós terminamos de ver tudo sobre a Lua, nós vamos para o nosso exercitando. Muito bem, você já preparou o seu caderno, seu lápis, sua borracha? Vamos começar o nosso exercitando. Vamos ver a primeira questão. De onde vem a luminosidade da Lua? Muito bem, vamos para a segunda questão. Quais são as fases da Lua? E a terceira questão. Por que a Lua cheia facilita o pescado? Muito bem, agora você terá um tempinho para você resolver e daqui a pouco nós resolveremos juntos as questões.
Muito bem, e aí, vocês conseguiram resolver? Pegaram a questão que nós falamos na aula, resolveram direitinho? Então vamos ver se vocês acertaram, hein? Vamos para a questão número 1. Questão número 1. De onde vem a luminosidade da Lua? Muito bem, vamos ver qual é a resposta. Gabarito, a luminosidade da Lua vem dos raios solares, pois a Lua não emite luz própria. Lembram que nós vimos que os raios solares vêm e quando não há nenhum raio solar, acontece o eclipse, quando a Terra está na frente da Lua. E por conta dessa luminosidade aqui que nós falamos, é que a Lua é iluminada, por isso que ela brilha, ela não possui luz própria, então ela precisa da luz solar para poder brilhar. Muito bem, agora vamos para a questão número 2. Questão número 2. Quais são as fases da Lua? Vamos ver quais são as fases que nós estudamos. A Lua apresenta 4 fases: a nova, crescente, cheia e minguante. Todas elas acontecem quando a órbita, né? Nós vimos que a Lua ela tem uma órbita e ela tem as movimentações dela. Conforme ela vai girando em torno da Terra, cada fase vai sendo visível. E existe um calendário lunar também, que muitas culturas se baseiam por conta dessas fases da Lua. Muito bem, agora vamos para a próxima questão.
Questão número 3. Por que a lua cheia facilita o pescado? O que acontece para que esse pescado seja facilitado pela lua? Porque é quando o sol ilumina totalmente a parte da lua voltada para a terra, o que atrai os peixes e facilita o pescado. Então, quando ocorre essa luminosidade da terra, né, por exemplo, na lua cheia, é quando os pescadores aproveitam para fazer as pescas, por conta da abundância de peixes. Os peixes são atraídos pela luminosidade da lua. E por conta disso, também, eles são pescados mais facilmente. Então, nós vimos que a lua ela é importantíssima, né? Ela exerce influência na Terra, possui uma órbita e ela possui muitos fatores, né? Ela é constituída por várias questões, né, no sistema solar. Muito bem, agora vamos para o nosso resumo. Muito bem, chegamos ao nosso resumo. Vamos ver um pouquinho do que nós aprendemos nessa aula, vamos lá? Vimos a importância da Lua. Aprendemos que ela é um satélite natural do planeta Terra e também é o segundo corpo mais brilhante no céu. Vimos que a Lua não possui brilho próprio, sendo iluminada pela luz solar. Lembra que nós falamos que a Lua ela precisa da luz solar para que ela tenha o seu brilho, né? Para que ela reflita esse brilho que vem da luz solar. A Lua apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Então, na órbita da Terra, né, como ela é um satélite, ela faz a sua movimentação e quando ela faz essa movimentação, ela muda de fase, conforme as fases que nós vimos. Todas as fases influenciam o planeta Terra, principalmente as marés. Então, nós vemos que nessa interação entre a Terra e a Lua, a gravidade exercida entre elas faz com que a Lua altere também as marés, a maré alta, a maré baixa. Muito bem, então a Lua ela é importantíssima no sistema solar e ela exerce essa influência. Nós vimos também que na Lua cheia, né, quando a Lua está completamente exposta e também iluminada, os peixes também costumam ser mais propícios a ser pescado. Então a Lua ela é importantíssima para a pesca na Terra. Muito bem, agora que nós vimos um pouquinho do que foi a aula, nós vamos para as nossas considerações finais. Muito bem, nós chegamos ao final de mais uma aula. Só lembrando vocês que é importante que você esteja ligado nos horários das aulas. Você pode também pesquisar o Aula em Casa nas suas redes sociais, você vai encontrar. Você também pode acessar as plataformas que possuem exercícios complementares. Lá você encontra tudo que nós vimos aqui nessa aula, você encontra as cartelas, né? Você encontra também as atividades que nós fizemos. E você também pode pesquisar esse conteúdo em outros livros, você pode pesquisar na biblioteca, você pode pesquisar na internet. Então é importante que você também pesquise. E além disso, é importante que você prepare um horário, lembre o horário que vai começar a aula, você deixa tudo em silêncio, avise seus familiares e então você pode estudar sossegado. Lembrando que nós vimos agora sobre a Lua e nós vamos continuar vendo sobre outras questões do espaço. Então, eu espero vocês na próxima aula. Não se esqueçam, nesse mesmo horário, eu espero vocês.